Imagina só se você estivesse trabalhando e depois de um dia cansativo de trabalho, voltando para casa, você sofre um acidente. E naquele momento você não tem um seguro de saúde para poder pagar o seu tratamento e todo o processo acaba ficando muito caro. Agora, além de ter uma dívida grande para pagar, a sua saúde não está nas melhores condições e isso vai acabar pesando para você na hora de se recuperar financeiramente desse processo. Ou talvez você foi contratado para trabalhar em uma empresa excelente, mas depois de alguns meses vem uma crise econômica muito forte que atinge o setor onde a sua empresa atua, ou mesmo atinge todo o país. E para que a empresa não vá à falência, ela precisa fazer alguns cortes na folha de pagamento. E infelizmente, você tá no meio. Nada do que eu falei aqui é impossível de acontecer. Afinal, não só o Brasil, como todo mundo, ou melhor, uma série de indivíduos ao redor de todo o mundo passaram por isso entre os anos de 2020 e 2021, com a pandemia da Covid-19. Uma série de pessoas foi internada com o vírus, outras perderam seus empregos, empresas foram à falência, desemprego nas alturas, e tudo isso foi parte de uma realidade que ninguém esperava, mas que ainda hoje algumas pessoas ainda estão se recuperando dela. Para se salvar nessa situação, muita gente acabou condenando o seu futuro, entrando em dívidas para poder manter um padrão de vida próximo daquele que elas tinham antes da Covid-19. Porque mesmo com o Auxílio Brasil, oferecido na época pelo governo federal, não foi o suficiente para que muitas famílias conseguissem manter aquele padrão de vida que elas possuíam antes. Isso aconteceu uma vez, mas nada impede que aconteça de novo. E o maior desafio nessa história é que não dá para poder prever quando algo nessa magnitude vai acontecer. Por isso, você precisa estar preparado financeiramente para poder arcar com situações como essa. E é sobre essa preparação que eu vou falar nesse vídeo. Então, se você quer saber como você pode criar um colchão financeiro para ter mais segurança em momentos como esse, fica até o final desse vídeo que eu vou falar um pouco sobre reserva de emergência e como você pode fazer para construir a sua, a fim de se proteger em situações como essa. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Sejam todos bem-vindos a Prime Journey. Eu me chamo Yuri e você já deve ter ouvido os termos pé de meia, colchão financeiro ou reserva de emergência. No final das contas, todos eles são basicamente a mesma coisa. São fundos de garantia financeira que a gente constrói para momentos adversos em que situações que a gente não esperava acontecer, vêm acontecer por acaso e a gente precisa lidar com aquilo quanto antes. Como, por exemplo, o falecimento de alguém na família que trazia recursos para dentro daquela casa, internação ou acidente de alguém por alguma adversidade de saúde aleatória que surge em um determinado momento, ou até uma dívida não paga que aparece de novo igual um zumbi, querendo comer sua calma e sua paciência. Basicamente, reserva de emergência é aquele xarope que a mãe dá pro filho quando ele do nada adoece. Só que a situação aqui é um pouco diferente, porque sua mãe não vai te dar xarope. Imagina só o seguinte, você acabou de se mudar para uma cidade nova, não conhece absolutamente ninguém, exceto o pessoal da empresa na qual você trabalha, e você paga todo mês aluguel, alimentação, água, energia e transporte. Mas imagina que do nada a empresa faça um corte de pessoal devido a algum problema financeiro e agora você não paga transporte, energia, água, alimentação e aluguel. E portanto, você não os tem mais. É para situações como essa e aquelas descritas no começo do vídeo que você precisa construir a sua reserva de emergência. Tudo para que você consiga durante algum período de tempo específico manter uma qualidade de vida mínima, ou pelo menos próxima dos padrões que você tinha antes de uma adversidade como a que trouxe você para a necessidade de usar a sua reserva de emergência. Claro que o objetivo dela não é ser eterna, é simplesmente que ela dure até você retomar a sua capacidade de trazer capital para dentro da sua carteira de novo. E para isso funcionar, você precisa ter o seu dinheiro guardado de uma forma segura e que possa ser usada a qualquer momento. E aqui eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que é muito boa para você analisar se o investimento ele vai ser ideal ou não para ser utilizado enquanto reserva de emergência. Essa ferramenta é o tripé dos investimentos. Basicamente, ele é um triângulo constituído de 3 propriedades, e são elas: rendimento, liquidez e segurança, onde cada ponta desse triângulo representa o máximo de uma das características. Então, nesse caso, onde a gente tem basicamente tudo focado em rendimento, não tendo nada de liquidez, nem nada de segurança, basicamente a gente tem uma aposta, o total oposto daquilo que a gente está buscando, como um ativo para reserva de emergência. Porque imagine o seguinte, você ou alguém da sua família acidenta e precisa de um dinheiro rápido para poder fazer uma cirurgia. Cirurgia essa que vai ficar muito cara. Você sabe que você tem aquele capital, porque ontem você olhou na sua conta e viu que tinha aquele valor. Ou seja, você precisa ter a garantia de que o capital que você viu ontem ainda vai estar lá na sua conta e que também você vai conseguir tirar rapidamente aquele dinheiro que está no ativo e ter ele em mãos para que ele possa ser utilizado.
Então, para sua reserva de emergência, voltando lá para o nosso tripé dos investimentos, você precisa buscar por um ativo que esteja nessa região em azul e que, portanto, possua alta segurança, alta liquidez e que não tenha um foco considerável em rendimento. Ele pode sim ter um rendimento, mas esse não é o foco. A gente não está buscando aqui valorização de capital, nem muito menos dividendos. O que a gente está buscando é simplesmente segurança do capital investido. Agora, para construir a reserva de emergência, não tem necessariamente um padrão estabelecido no mercado. Aqui eu vou apresentar para vocês uma forma que eu acho mais interessante e que, inclusive, é aquela que eu utilizo hoje. Primeiro, uma das dores que a reserva de emergência busca resolver é a falta de entrada de capital por um determinado período de tempo. Para resolver isso, você vai precisar ter guardado uma quantidade específica de dinheiro, para que todo mês você consiga retirar parte desse capital para arcar com seu custo de vida mensal médio. Esse valor vai ser calculado somando tudo aquilo que é crucial para que você consiga, pelo menos, se manter seguro até conseguir retomar a sua atividade financeira. Então, nesse valor vão entrar contas como, por exemplo, aluguel, água, alimentação, energia, saúde básica. E aqui, claro, não vai entrar nada como streaming, entretenimento, rolezinho à sexta, passeio no shopping, nada disso é prioridade no momento. No presente momento, o seu foco deve ser manter uma qualidade mínima de segurança e de vida para que você possa correr atrás de buscar uma solução para o seu problema. Não é momento para regalia, é momento para correr atrás de resolver sua vida. A internet, por outro lado, vai depender muito da sua situação. Se você, por exemplo, está numa cidade onde você mora sozinho, não conhece quase ninguém, tem contato somente online com alguns amigos da cidade e com familiares que moram em outra cidade, talvez nesse caso seja interessante você também colocar no cálculo da sua reserva de emergência, ou melhor, no cálculo do custo mensal da sua reserva de emergência, esse valor que você paga pela internet. Até porque caso tenha alguma outra adversidade que surja ali naquele momento em que você está utilizando a sua reserva de emergência, talvez seja interessante você ter o contato com essas pessoas. Então, supondo que você paga, por exemplo, de aluguel R$1.000, de energia R$150, de água 100, de alimentação 650 e de saúde mensalmente você gasta algo em torno de R$100 também. Você vai ter um custo mensal médio de R$2.000. Para garantir mais segurança, é interessante que você adicione a esse valor o equivalente a 10% de todo o capital. Ou seja, no final você vai ter para sua conta da reserva de emergência um valor total de R$2.200, como sendo seu custo de vida mensal médio. Antes da pandemia, para desenvolver sua reserva de emergência, era normal pegar esse valor do custo de vida e multiplicar ele por algo entre 3 e 6, fazendo referência ao número de meses que você ficaria utilizando aquela reserva de emergência. Entretanto, durante a pandemia, muita gente ficou quase um ano ou até mesmo um ano desempregado e precisando recorrer ao Auxílio Brasil. Portanto, depois da pandemia, esse valor de 3 a 6 mudou. E agora é normal que para a conta da reserva de emergência, a gente utilize valores entre 8 e 12 meses. O ideal, na minha visão, é que você utilize sempre um maior valor, até porque você está buscando uma maior segurança, ou seja, você precisa buscar por um valor maior para que a sua segurança seja maior. Nesse caso, em que o custo de vida é de R$2.200, multiplicando por 12, nós teríamos um valor total para a nossa reserva de emergência de R$26.400. Agora, tendo em mãos o valor que você precisa ter, esses R$26.400, basta que você escolha um ativo que tenha aquelas características citadas no começo do vídeo para poder estar investindo o seu capital que você vai estar utilizando para sua reserva de emergência. Lembrando que ele precisa ter alta liquidez e alta segurança, como por exemplo, um CDB de liquidez diária. Mas ainda assim, depois de tudo isso, algumas dúvidas ainda podem aparecer quando você estiver construindo a sua reserva de emergência. Como por exemplo, eu sou universitário, eu preciso colocar o que na minha reserva de emergência? Nesse caso, não vai mudar o que você vai colocar na sua reserva de emergência. Talvez mude somente o número de meses que você vai estar multiplicando para ter o valor final. Se você, por exemplo, tem um auxílio financeiro dos seus pais ou de terceiros, você pode estar multiplicando por um valor menor, entre 6 a 8 meses. Agora, se você não tem esse auxílio financeiro, você deve focar sim nos 12 meses para que você consiga ter uma garantia maior. E se você paga por uma faculdade particular, você não pode esquecer também de colocar o valor da mensalidade integrado à sua reserva de emergência. Outra dúvida também que é comum surgir quando a gente está falando de reserva de emergência é: eu posso investir fazendo minha reserva de emergência simultaneamente? Olha, não tem nada que te impede de fazer isso. A gente tem sempre que lembrar que o objetivo da reserva de emergência é aumentar a nossa segurança. Enquanto que, querendo ou não,
investir em renda variável traz sim um retorno maior, entretanto, traz consigo também uma exposição maior ao risco, uma exposição maior também a uma volatilidade. Então, às vezes, o seu ativo ele vai render mais no futuro, mas no momento presente, os R$ 1.000 que você investiu, mesmo que daqui a 5 anos eles possam se tornar R$ 3.000, no presente momento, eles se tornaram um simples R$ 800, o que, para uma reserva de emergência, não seria o ideal. E também tendo visto que a gente está buscando que a segurança que a reserva de emergência vai estar proporcionando, não seria interessante estar investindo nos dois simultaneamente. E nada impede você também de focar em construir a sua reserva de emergência agora, para depois que terminar ela, você já começar a investir. E lembrando que esse investimento pode ser feito de duas maneiras. Duas maneiras que também não impedem uma a outra de serem realizadas em conjunto. E são elas: comprando ativos, e para isso você vai precisar dedicar uma parte do seu tempo, que é interessante até você fazer enquanto você está construindo a sua reserva de emergência, já começar a estudar esses processos, já começar a estudar esses ativos, estudar como eles funcionam, estudar como você pode melhorar a análise deles, para quando você concluir a construção da sua reserva de emergência, você já tem uma boa noção de quais ativos são melhores para você escolher. Mas você tem que lembrar também que a partir do momento que você investir o primeiro real em um ativo na bolsa de valores, como por exemplo uma ação, você vai precisar fazer sua declaração de imposto de renda, recebendo ou não dividendos, ou mesmo lucrando ou não com a venda deles depois da sua compra. Mas tudo isso é conteúdo para outro vídeo, então se você tem interesse em saber um pouco mais a respeito disso, deixa aqui nos comentários pra gente, beleza? Já a segunda forma, ela é muito mais direta, se eu posso dizer, que seria começando o seu próprio negócio. Nesse caso, é ainda mais interessante você construir a sua reserva de emergência antes de colocar ela em prática. Ou melhor, antes de colocá-la de fato em prática. Eu vou explicar o porquê disso. A sua reserva de emergência ela vai te permitir dedicar um pouco mais de tempo para o desenvolvimento de fato desse seu projeto. E enquanto você está construindo a sua reserva de emergência, você não vai estar utilizando ela, você pode estar muito bem entendendo melhor qual vai ser o público-alvo que você vai atingir com o seu produto ou serviço, desenvolvendo um processo de vendas bem estruturado para a sua empresa e também, o mais essencial de tudo, construindo um MVP do seu produto, testando e validando ele com o público-alvo que você vai buscar atingir. Tudo isso também é conteúdo que eu posso trazer para vocês em outro vídeo. Então, se vocês têm interesse em ver algo falando a respeito um pouco mais ali de MVP, público-alvo, processo de vendas, não deixa de se inscrever aqui no canal para ter acesso a essa informação. No mais, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha curtido. E se de fato foi isso que você sentiu, deixa o like aqui pra gente, pra produção ver que a gente tá mandando bem e indo no caminho certo com relação ao nosso conteúdo. Segue também a nossa página lá no Instagram, @prime_Yuri, pra ficar por dentro de um conteúdo mais próximo aqui dos nossos bastidores. Bem, era isso que eu tinha aqui hoje pra falar com você e te vejo no próximo passo da nossa jornada.